O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade para a igreja atual, pois ele a torna cheio de desejo de cumprir a sua missão. Queridos, o batismo com o Espírito Santo é uma das ferramentas mais gloriosas, por que não dizer a ferramenta mais gloriosa que Deus proporcionou à igreja do Senhor Jesus. Pois é através dele que nós conseguimos adorar a Deus de forma muito mais intensa e, sobretudo, temos força espiritual para cumprir a nossa missão. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e, como você sabe, estamos aqui nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Hoje iniciaremos o terceiro trimestre de 2025. Encerramos o segundo trimestre, um trimestre muito proveitoso para a glória do nome de Jesus. E hoje iniciaremos o terceiro trimestre de 2025. Nesse terceiro trimestre, vamos estudar sobre a igreja em Jerusalém. Está aí, ó, a capa da revista, a igreja em Jerusalém. Vamos estudar sobre doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. São 13 lições escritas pelo nosso querido pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves é um veterano nosso aqui nas lições bíblicas de escola dominical. Se não me falha a memória, eu acredito que eu não estou enganado, nos últimos 11 anos, o pastor José Gonçalves escreveu pelo menos um trimestre, nos últimos 11 anos, de forma consecutiva. Gosto muito do pastor José Gonçalves, não só porque ele é um amigo pessoal, já esteve em nossa casa aqui nos Estados Unidos, mas, sobretudo, pela sua forma de escrever, pelo homem de Deus que ele é, pela maneira bíblico-teológica, é pastor de igreja. Pastor José Gonçalves é líder da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e é membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Com toda certeza, nós teremos um trimestre muito proveitoso, um trimestre glorioso, de grande crescimento para a nossa vida. Vamos estudar algo que eu acho magnífico para a vida da igreja, que é o contexto histórico, para nós verdadeiramente compreendermos de onde viemos, quem somos, para compreendermos a nossa origem como igreja. Então eu tenho toda certeza que será um trimestre de grande crescimento para a nossa vida. Você não pode perder, não falte nenhuma aula de escola bíblica dominical na sua igreja, não deixe de assistir nenhuma das nossas aulas aqui na Academia de Pregadores, porque eu tenho certeza que será algo glorioso para a sua vida. Como eu gosto sempre de dizer, aproveite durante esse terceiro trimestre de 2025 para ler o livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito relevante para a igreja. Eu me lembro que eu estudei o livro de Atos assim, a primeira vez, né, na escola bíblica dominical, lá pelos meus 16 anos de idade, 15, virando para 16 anos de idade. Tive um professor maravilhoso que foi quem me introduziu na vida do ensino da pedagogia cristã, não é? Pastor Heber Gonçalves, e eu lembro de uma frase do pastor Heber, do Beguinho naquela época, lá de Governador Valadares, hoje pastor Heber, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Missão dos Vales, em Governador Valadares. Mas eu lembro de uma frase do então Beguinho que eu nunca me esqueci e que marcou a minha vida. Como pentecostais, nós nos dedicávamos sempre ao capítulo 2 de Atos. E naquela época, o Beguinho nos disse o seguinte: olha, Atos vai além do capítulo 2. E eu lembro que naquele trimestre ele fez um apanhado maravilhoso e me conquistou a aprender sobre a história da igreja. E é isso que nós vamos estudar neste terceiro trimestre. Aprendermos sobre a história da igreja, o início da igreja,
A igreja de Jerusalém, que foi uma das comunidades de fé, ou a principal comunidade de fé da igreja primitiva, a igreja modelo, foi onde tudo começou. Então seja bem-vindo ao nosso terceiro trimestre de 2025, onde vamos estudar sobre a igreja de Jerusalém. Muito bem, queridos, na aula de hoje estudaremos a lição de número 1, do dia 6 de julho de 2025, e o título desta lição é A Igreja que Nasceu no Pentecostes. A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Quando eu leciono eclesiologia, eu gosto sempre de afirmar que a igreja foi criada na eternidade, ela foi fundada por Jesus e foi inaugurada no Pentecostes. É claro que o pastor José está usando aqui a linguagem nasceu, que é o mesmo contexto que eu abordo. O que é nascer? É aparecer na história, é vir, embora o filho já estava no ventre da mãe. O que é inaugurar? É se tornar público. É tornar algo público. A igreja, ela nasceu no Pentecostes, ela se tornou pública no Pentecostes, mas a igreja foi criada na eternidade. Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele fala sobre isso, escrevendo para uma igreja gentia. Ele fala porque Deus vos elegeu nele, em Cristo, é claro, desde a fundação do mundo. A igreja não é um erro de percurso. A igreja não é um plano B de Deus. Não é porque Israel rejeitou o Messias que Cristo elegeu a igreja. Deus já havia previsto a vida da igreja, a formação da igreja desde a eternidade. Então a igreja foi criada na mente de Deus, no projeto de Deus, na eternidade. A igreja foi fundada por Jesus, não é? Jesus veio, fundou a igreja, estabeleceu a igreja. Ele disse a Pedro, né, e aos discípulos em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja foi fundada por Jesus e a igreja foi inaugurada no Pentecostes, ou seja, ela nasceu no Pentecostes. A partir do Pentecostes, nós vamos aprender isso aqui durante esse trimestre. O mundo inteiro passou a saber e a entender que havia uma igreja cristã que estava no mundo e que está no mundo para mudar as situações e para influenciar as pessoas. Então, nessa primeira lição, nós vamos estudar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Muito bem, o texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 2, versículo 4, que nos diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Perceba que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, 50 dias após da Páscoa, onde iria iniciar a festa de Pentecostes, como o Senhor Jesus havia prometido, como o Senhor Jesus havia dito aos discípulos que faria, ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. 120 estavam reunidos no cenáculo, orando, aguardando a promessa do Pai, e eles foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos realmente viver isso. Outra coisa importante é que o texto nos diz que eles começaram a falar em outras línguas. Então, isso indica que não foi algo para aquele momento. Eles não simplesmente falaram, eles começaram. Ou seja, tudo começou ali, mas se estendeu até os nossos dias. Diferentemente do que os cessacionistas dizem, nós, pentecostais, acreditamos, e a história tem provado isso, né? Contra fatos não há argumentos. A história tem provado que a igreja dos dias odiernos é uma igreja que precisa dessa ação do Espírito para continuar viva, para dar prosseguimento à obra que o Senhor confiou a esta igreja. Muito bem, a nossa verdade prática nos diz o seguinte: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Então, olha só, a igreja, ela nasce no Pentecostes, ela aparece
É como uma mãe que está gestante, sabe que ali no seu ventre tem um bebê, mas ela vê esse bebê quando ele nasce realmente. Então essa igreja apareceu e o Espírito Santo encheu os crentes para capacitá-los para cumprir a sua missão. Queridos, sem a capacitação do Espírito Santo, nós não conseguimos verdadeiramente cumprir a nossa missão. É o Espírito Santo quem nos ajuda, é o Espírito Santo quem verdadeiramente nos capacita e ele ainda está disposto a capacitar tantos quantos buscarem a sua presença, buscarem esse revestimento de poder para a glória do nome de Jesus. A palavra-chave da nossa lição é Pentecostes. Pentecostes. É claro que nós vamos entender aqui o que é esse Pentecostes, vamos tratar sobre isso aqui, porque é algo fundamental para a vida da igreja. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos? Cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Queridos, fazer a leitura deste texto, sendo verdadeiramente um crente pentecostal, é algo lindo, maravilhoso para a nossa vida, é algo que realmente nos envolve, é algo que fala ao nosso coração de forma poderosa. Aqui nós vemos o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito, vemos o cumprimento inicial daquilo que Joel falou lá no capítulo 2. Isso aqui é o início, é claro que ainda há algo para se cumprir nesse quesito, mas é o início de todas as coisas. E nós nos alegramos porque o Espírito Santo verdadeiramente enche a sua igreja, fala aos corações. Aqui nós vamos, ao estudar a lição de hoje, vamos perceber que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e nós vamos perceber que eles adoraram com intensidade e também tiveram condição de fazer a obra de Deus. Isso é algo glorioso para a nossa vida, para a nossa história, para nós que somos pentecostais. Eu costumo dizer e gosto sempre de afirmar que nós não podemos criticar os nossos irmãos não pentecostais, que não têm essa experiência de fé. Mas uma coisa é certa, eu não consigo enxergar a pregação do evangelho sem o avivamento pentecostal.
Eu não consigo. Ah, mas isso aí é algo que aconteceu a partir de 1905, 1906, na Rua Azul. Isso foi o último grande avivamento que aconteceu sobre toda a Terra. Mas nós não estamos falando aqui de 1905, 1906. Nós estamos falando aqui dos primórdios, da igreja que estava em Jerusalém. Nós estamos falando aqui de 10 dias após a ascensão de Cristo, 50 dias depois da sua ressurreição. É disto que nós estamos falando. Nós estamos falando de um modelo de igreja que é um referencial, é um modelo, um molde para toda a igreja em todas as épocas da história. Amém? Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Nosso comentarista, pastor José Gonçalves, nosso escritor, vai falar sobre a natureza do Pentecostes bíblico. Primeiro parágrafo, de natureza divina. O Pentecoste bíblico é um Pentecoste de natureza divina. O texto bíblico, Lucas escreve de forma clara que ouviu-se um som, peraí que está muito grande, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Toda a casa que estavam assentados. Perceba que é um som como de um vento, não é um som de um vento. E outra coisa que o texto diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Outra coisa que eu gosto sempre de destacar, não são línguas de fogo. Outra coisa importante que o texto nos diz, aliás, que o escritor nos diz aqui, os estudiosos da Bíblia explicam que estes sinais são manifestações, da presença de Deus, chamadas de teofania. Eu vou voltar aqui, olha, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido isso aqui, ó, que nós não podemos deixar, ó, do céu. Foi ouvido do céu, ou seja, foi um som que veio do céu. Queridos, não precisa nem ser teólogo para entender que, se veio do céu, foi dado por Deus. Foi algo que o próprio Cristo fez. Desde que a Bíblia começou a tratar sobre essa questão do Pentecostes, João o Batista, né, ele anunciava, ele pregava o evangelho, sendo o precursor do caminho de Jesus, ele dizia, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, qual é a natureza do Pentecoste? É de natureza divina. Veio do céu. Os relatos são claros, incontestes, inconfundíveis e aponta que tudo veio do céu. Segundo parágrafo do primeiro ponto vai tratar sobre um evento paralelo ao Sinai. O pastor José Gonçalves, de forma muito plena, né? Eu me lembro que a última vez que o pastor José Gonçalves esteve aqui nos Estados Unidos ministrando a palavra de Deus, ele esteve em minha casa e ele estava fazendo algumas pesquisas também que envolvia o Pentecostes. E ele diz aqui o seguinte, ó, Pentecoste, portanto,
é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. O que o pastor José Gonçalves está deixando claro para a gente neste ponto aqui? Nós estamos tratando aqui nesse segundo parágrafo do primeiro ponto sobre um evento paralelo ao Sinai. Ele faz um paralelo do Sinai com o Pentecoste. Deus se manifestou lá no Sinai. O povo de Israel ouvia trovões, terremotos, ouvia a voz de Deus como trovões. Então havia um sinal visível e isso aconteceu também no Pentecostes. Na verdade, quando eu leio isso, eu penso o seguinte, escrevi isso aqui ao estudar a lição, ó, no Pentecostes Deus fez de novo. No Pentecostes Deus falou de novo, de forma visível. Ao falar, Deus se manifesta de forma visível. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que por algumas vezes Deus fez questão de se manifestar. Deus falava com Moisés, olha, pega o povo, leva na porta da tenda, porque eu vou falar com eles e eu vou descer numa nuvem escura para que eles vejam que eu estou falando com você e temam a minha presença. No Pentecostes, minha gente, foi isso que aconteceu, ou seja, Deus fez de novo. Outra coisa que nós tratamos aqui sobre a natureza do Pentecoste é que a natureza do Pentecoste, terceiro parágrafo deste primeiro ponto, o Pentecoste tem uma natureza centrada em Cristo e nos tempos finais. Eu vou destacar aqui, ó, que o pastor José Gonçalves nos diz o seguinte, ó, isso significa que, embora o Pentecoste seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Tem Cristo como seu centro. Pastor José continua dizendo que sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem cruz. Não há Pentecoste sem cruz. O que nós observamos? Que quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, eles começam a anunciar as grandezas de Deus. É isso que ele diz. Como eu já citei aqui, o próprio João, né, texto descrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, o próprio João Batista havia dito, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E o Pentecostes é tão cristocêntrico que o próprio Cristo é quem batiza com Espírito Santo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós vamos aprender durante esse trimestre que o Pentecostes é, sim, uma experiência separada da experiência da salvação. Mas uma coisa nós precisamos compreender, o Pentecostes é uma ação de Deus nesse processo soteriológico, a fim de fazer com que o mundo inteiro conheça a Cristo como Salvador. Muito bem, vamos ao segundo ponto da nossa lição, onde o pastor José vai falar sobre o propósito do Pentecoste bíblico. Perceba que é um propósito do Pentecoste bíblico. Primeiro parágrafo, promover a verdadeira adoração. Nós vamos estudar aqui dois propósitos essenciais do Pentecostes bíblico. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram e aquelas pessoas que eles estavam disseram assim, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. É importante nós pensarmos, meus queridos, que tudo que a igreja faz, eu fiz questão de anotar isso aqui, ó, tudo na vida do crente, tudo na vida da igreja visa a adoração. Nosso trabalho não pode ser simplesmente pelo trabalho. O nosso trabalho precisa visar a adoração. Todo o nosso exercício
precisa visar a adoração. Então, outra coisa que eu escrevi aqui para não esquecer é que antes de testemunharmos, temos que adorar. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós queremos levar pessoas a Cristo, levar pessoas a conhecerem a Cristo. E é impossível que aquele que não conhece a Cristo de verdade o adore. Agora, como nós vamos levar pessoas a Cristo, a fim de que essa pessoa se curve também diante de Deus em adoração, se nós mesmos não conhecemos o Senhor? E se nós o conhecemos e não adoramos, nós não o conhecemos de verdade. Eu gosto de dizer que é impossível que aquele que conhece a Deus de verdade o adore. Ninguém é obrigado a adorar, ok? Ninguém é obrigado a adorar. Mas é impossível que aquele que conhece a Cristo de verdade não o adore. Segundo parágrafo do segundo ponto. Poder para testemunhar. Então, nós estamos vendo aqui que o primeiro objetivo do Pentecoste foi promover a verdadeira adoração. Em segundo lugar, dar à igreja poder para testemunhar. Essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, fugir do mundo a qualquer custo. Isso é uma visão escapista. Fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. O que é essa visão escapista? É diferente do pré-tribulacionismo, ok? Nós somos pré-tribulacionistas. Soteriologicamente falando e escatologicamente falando, nós somos pré-tribulacionistas. E às vezes algumas pessoas não entendem isso e nos acusam de serem escapistas. Já teve pessoa que me perguntou: então você está com medo de passar pela grande tribulação? Você não confia que o Senhor pode guardar a igreja? Confio. O Senhor tem nos guardado em diversas adversidades. E a história da igreja prova isso. Mas quando fazemos uma análise bíblica, eu vejo a Bíblia escatologicamente falando, como pré-tribulacionista. Esse escapismo aqui, essa visão escapista, fala de pessoas que, eu sou crente agora, as pessoas que dizem, eu sou crente agora, então agora eu tenho que sair desse mundo. Não, nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos salvou para que nós influenciássemos o mundo. Se você ler João capítulo 17, a oração sacerdotal, Jesus deixa isso claro. Ele ora ao Pai e diz, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós estamos aqui para influenciar o lugar que nós estamos, para ser boca de Deus, para ser realmente uma referência para esta geração. Muito bem, terceiro ponto da nossa lição. Pastor José vai falar sobre características do Pentecostes bíblicos. No segundo ponto, nós vimos 2 propósitos do Pentecoste bíblico. Agora nós vamos ver características do Pentecoste bíblico. Primeiro, parágrafo do terceiro ponto, uma experiência específica. Já falamos aqui que o Pentecoste não tem nada a ver, né? É para os salvos, mas é uma experiência diferente da salvação. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas, estavam limpas pela palavra e os seus nomes estavam arrolados nos céus. É simples, gente. Jesus deixa a promessa do Consolador para os seus discípulos. Quem eram os seus discípulos? Pessoas que já tinham crido nele. Aí você pode falar, pastor, mas na minha igreja um dia a pessoa veio aceitando a Jesus como Salvador e já foi batizada com o Espírito Santo. Amém. Então ela se rendeu a Cristo. Mas eu conheço uma pessoa que, mesmo não sendo crente, ela foi batizada com o Espírito Santo. Às vezes ela não tinha tido o ato de levantar as mãos em rendição a Cristo, mas o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dela. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, essa ação do Espírito Santo é para levar a igreja a uma adoração mais profunda e capacitá-la para cumprir a sua missão. Então, isto é para aqueles que já receberam a Cristo como Salvador. Pentecoste bíblico, nos diz aqui o pastor José, Pentecoste bíblico
é, por conseguinte, distinto da salvação. O que é algo distinto? É aquilo que é diferente, a parte da salvação. Atos capítulo 2, versículo 39. No discurso de Pedro, ali no dia de Pentecostes, ele diz: a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para os que estão perto, para todos quanto nosso Senhor chamar. Então, a promessa é para aqueles que são chamados por Deus e para aqueles que respondem positivamente a este chamado divino. Vamos ao segundo parágrafo do terceiro ponto. Pastor José Gonçalves vai falar sobre uma experiência definida e contínua. Uma experiência definida e contínua. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Muito bem. Há uma linha aí de pensamento que diz que todos já foram batizados com o Espírito Santo e alguns não receberam ainda o dom de línguas. Primeiro, que é preciso a gente entender que não existe dom de línguas, existe dom de variedades de línguas. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 12, é outra coisa. Batismo com o Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas. É claro, como nos disse aqui o pastor José, não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem, sem dúvida nenhuma. Mas o batismo com o Espírito Santo tem essa evidência. Outra coisa que eu fiz questão de escrever e que eu defendo mesmo, todas as narrativas em Atos do batismo com o Espírito Santo descreve o falar em línguas como evidência inicial. Não há como abandonarmos este contexto histórico, essa realidade histórica que envolveu a igreja primitiva, meus irmãos. Não há. Ah, mas agora é diferente. Não, não há como acompanhar. Ou não há como deixar fora, nos distanciar disso. Se você ler o livro de Atos, todas as vezes que houve o revestimento de poder, como sinal, houve o falar em línguas. Terceiro parágrafo, vamos ao terceiro parágrafo desse terceiro ponto, as línguas e o amor. E aqui o pastor José nos diz que a evidência inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Em todos os casos, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo escreve sobre isso em Romanos capítulo 5, versículo 5. O apóstolo escreve para uma igreja pentecostal. E o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Então, são coisas distintas. Uma coisa é o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Paulo chegou na igreja de Éfeso e perguntou: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram: a gente ainda nem ouviu que haja batismo com o Espírito Santo. E que vocês são batizados? Ah, no batismo de João. E aí Paulo ministrou a igreja em Éfeso e os crentes foram revestidos de poder, foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Paulo também escreve sobre este amor e ele demonstra, deixa isso claro, que este amor é uma evidência de enchimento, não é uma evidência de enchimento, mas uma evidência de crescimento e maturidade em Cristo. Crescimento e maturidade em Cristo. Ser cheio de amor nos envolve. Nós vamos tratar aqui nesse trimestre sobre uma igreja acolhedora, uma igreja relevante. Nós vamos falar sobre isso. E a igreja deve manifestar este amor. Ela deve ser cheia deste amor, mas é algo distinto, separado do revestimento de poder,
do batismo com o Espírito Santo, que se caracteriza com falar em outras línguas para a glória do nome de Jesus. Querido, se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, Jesus ainda batiza. O batismo com o Espírito Santo não é mais uma promessa, é o cumprimento de uma promessa que já está disponível a todos. Busque, peça ao Senhor, se entregue, se derrame diante de Deus, receba o batismo com o Espírito Santo e seja usado por Deus de forma ainda mais poderosa para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.